Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Ana Batista aqui pelo Igreja Sem Política. Novamente, meu tema com vocês hoje aqui é a Marcha para Jesus de 2023, realizada lá no Rio de Janeiro, que foi organizada pela Comerge, cujo presidente é o Cláudio Duarte, o pastor da Sexologia, e o diretor disso é o Silas Malafaia. Então entendemos aqui que era importante manifestar nossa opinião a respeito, porque toda vez que esse pessoal se posiciona a fazer alguma coisa ou falar alguma coisa do que eles pensam fazer para Jesus, eles se contradizem em algum aspecto. Mas antes de tudo, fazer a minha introdução com vocês aqui, para quem não conhece ainda o movimento, inclusive, o movimento Igreja Sem Política, ele existe para honrar e representar três aspectos da hermenêutica das Sagradas Escrituras. E eu queria que você prestasse muita atenção. Primeiro, a identificação da autoridade teológica. Quem é a autoridade teológica? Isso é uma prerrogativa messiânica, senhores. Quer dizer que a autoridade da fé é aquele que cumpre ser o Messias. É dele que sai o veredito da fé, a palavra inicial e final da fé, a palavra certa da fé. Ele é a autoridade. A autoridade não é a igreja, a autoridade não é o líder. A autoridade é o Cristo, ok? Segundo ponto importante, que o movimento também está dedicado a honrar e representar, como também servir. A unidade instrumental do dever que é ser cristão, do dever que é ser igreja. Essa unidade instrumental, ela sai de quem? Ela sai da onde? Ela sai de uma atividade específica do Messias. A chave de pré-ordenação está na carne dele. Ali, a fé é matéria, a fé é visão orgânica. O Cristo se encarna e se personifica dentro de uma causa mais suficiente do que a razão, do que nós mesmos, para deixar bem claro o quê? Que ele interpreta as ações. Ele interpreta qual o método, qual o sistema, qual o princípio, como deve ser feito, de que forma deve ser feito, quais os meios a serem utilizados. O instrumento é ele, ok? Segundo ponto. Terceiro, que à medida em que ele se personificou e se encarnou e assumiu a autoridade e a unidade instrumental, ele gerou um sistema de governo eclesiástico por meio de homens que ele preparou e escolheu a dedo. Ali, gera-se um modelo de igreja, que a gente vem dizendo que é histórico e ininterrupto. Por quê? Histórico porque se confirma, ininterrupto porque essa igreja não pode fechar. O seu exemplo ainda existe. E existe para as demais igrejas que viriam depois. Ali dentro desta igreja, da primeira era cristã, por intermédio desses homens que Jesus preparou, há um testemunho ali, que toda a atividade dele se volta inteiramente para representar a continuidade, a preservação e o progresso da obra, da pessoa do Cristo. Não existe, nem em Cristo e nem nesse sistema eclesiástico, o Jesus político, o pastor político e ministério político. Aí eu faço uma observação do que Jesus disse: alargou o caminho, alargou a porta, nós temos uma fraude. Então diremos o seguinte, que a partir do momento em que for quebrado alguma dessas unidades canônicas ou atributos de revelação, como eu tratei aqui, pela igreja atual, nós temos configurado aqui uma fraude processual. E fraude processual no sistema educacional da fé, ela compromete a dispensação da graça. Que quer dizer o seguinte, que se o plano da igreja de hoje, a igreja atual, corrigindo, se o plano da igreja atual ela não estiver programado e organizado da maneira como Cristo testemunhou, da forma como foi visto nele e na primeira igreja que ele instituiu, nós temos um comprometimento na dispensação da graça de Deus. Que quer dizer, Deus vai honrar, você pode até fazer diferente, você pode até ser diferente, mas o resultado vai ser positivo? Deus vai honrar? Não, não vai honrar. Porque se comprometeu os atributos, o resultado é fracasso. Vai alargar a porta, vai alargar o caminho, mas ele deixou claro, muitos vão entrar, mas não vai salvar. Lembrando que o movimento Igreja Sem Política, ele não se respalda para gerar sua crítica, nem os seus julgamentos, dentro do termo cristianismo. Ali dentro do cristianismo, para nós, só existe a bagunça, só existe a violência, só existe as contradições. Se existe um fundamento para a nossa fé, este fundamento se confirma numa revelação pessoal e especial direta. A raiz é Deus, ok? Então não há como eu e você aqui
chegarmos a um veredito do que é certo e errado no que diz respeito à fé, se não ficar confirmado se Jesus fez assim, disse isso, testemunhou isso, porque a autoridade da igreja é provar que ele foi isso. Bom, já traçando esse primeiro aspecto, existe um outro aqui, na minha introdução, que quando a gente vai estudar historicamente o sistema político religioso, chegamos à conclusão que esse fenômeno que une a igreja, o Estado, a religião e a política, esse fenômeno, a raiz disso, o idealismo disso, quem criou isso, esse fenômeno é puramente maçônico. Tá? O sistema político religioso, ou essa forma de governo religioso com ações políticas, que é feito de oligarquias mais sinarquia, esse sistema foi criado para emancipar uma ordem humana, tá? Que a gente vem chamando de dinastia imperialista acasalada, porque ela abrange toda a história e tem panorâmica de revoluções e ciclos de revoluções, ok? Que é a franco-maçonaria. Essa dinastia que vocês chamam de ordem mundial, nova ordem mundial, elite global, é ela mesmo. Ela é toda acasalada e ela sai do Egito até chegar à visão contemporânea das coisas. Então, muita coisa que a gente está vendo acontecer na humanidade hoje, nada é do acaso, tudo foi protocolado por eles e foi trabalhado por eles para atingir os seus objetivos, tá? A ONU é um resultado disso. Bom, por que o meu interesse de falar isso para vocês? Porque dentro dessas etapas e ciclos, dessa ordem e de suas revoluções, existe uma terceira fase. Ali nessa terceira fase, a franco-maçonaria determinou que precisava de uma emancipação institucional. Essa emancipação institucional, para eles, necessitava de uma base operacional e gerencial, que ela estaria representada por uma gestão religiosa com funções políticas. Qual seria essa base gerencial e operacional da terceira fase institucional maçônica que eu estou aqui afirmando historicamente? Estaria representada por protestantes maçônicos anticlericais. Okay? Essa base operacional e gerencial do esquema para dar a emancipação institucional à franco-maçonaria exigia uma hierarquia institucional feita de gestores religiosos. Isso se iniciou na Europa pelo protestantismo inglês e francês, e quem estava à frente da base operacional? Calvino e Lutero. Ali, no início desse esquema, Lutero e Calvino iniciaram a peregrinação destas iniciativas religiosas e teológicas usando as confissões tradicionais presbiteriana e batista. Lá na frente, um pouco mais lá adiante, eles firmam um novo pacto, chamado Pacto de Lausanne de 74, que aí aparece Roma, Vaticano e já a ONU nesse pacto, e aumenta essa lista de igrejas que estariam à frente para representar a maçonaria, dando a ela templos, igrejas, a imposição institucional para uma gerência e programação educacional religiosa. Quem são as igrejas que estão no Pacto de Lausanne de 74, pastor? Além da Batista e da Presbiteriana, metodista wesleyana, dispensacionalistas, do rito escocês e etc, que aí entra a Assembleia de Deus, quadrangular e dentre tantas outras. O que eu quero aqui com vocês, com isso, é deixar claro que existe um mecanismo de igreja, uma hierarquia institucional, gestora e religiosa, toda ela financiada por um único fundo internacional e gerenciada por um único poder, senhores, tá bom? Então, nesse exato momento, abre para nós um leque aqui de uma hierarquia de igrejas que a maçonaria governa e obviamente, se utiliza delas para chegar à frente com mais poder ou condicionar a humanidade a uma nova ordem mundial, até porque a ONU hoje tem essas igrejas, todas elas na sua lista, para colaborar
com a aplicação da agenda de 2030 e 2050, que eu venho falando também, na verdade, em 10 minutos, ok? E aqui vem uma observação clara do que nós já estamos vivendo na fase contemporânea. É possível essa hierarquia ou lista de igrejas que servem à ordem mundial, elas terem se fragmentado, no sentido de haver alguma delas que tenham se desassociado do esquema? Não é possível, pô. Por quê? Porque enquanto elas aplicarem o discurso, a mesma teologia, estiverem alinhado ou alinhadas às mesmas convenções ou instituições, o programa continua da educação religiosa mundial. Por quê? Porque nessa terceira fase, Calvino e Lutero, como também os demais que vieram depois, assumiram a aplicação dessa teologia aqui, definindo o que era melhor para a igreja e para o cristão. Tá? Que o ministério chamado cristão era estar na política. É de lá que sai isso. Com um mecanismo regulador de vida pública e também de novas leis, ou gestão de novas leis. Segundo ponto, também a aplicação dessa teologia definindo ao cristão que impusessem valores cristãos na política, usando o Estado para refrear o mal social e moral. Terceiro ponto, de que a vida profissional do cristão seria uma expressão cultural, religiosa da vida, como também um instrumento da comunicação do evangelho das boas novas de Cristo. Tá? Materialismo. O que Calvino e Lutero chamava da reforma das coisas. Ok? Então essa teologia aqui sai da terceira fase. E aonde ela estiver sendo aplicada, ativa a terceira fase. Se tratam de agentes maçônicos, como também da gestão religiosa deles. É daqui que sai o uso do termo pastor político e ministério político, dessa terceira fase, com a justificativa de que o mal, para ser vencido, ou o bem prevalecer sobre o mal, a igreja deveria ser transferida ao Estado como forma de serviço público, de que a igreja deveria eleger pessoas dela para entrar no Estado para ajudar a transformar o mundo, as coisas, ou então impedir que o mal prevalecesse. Esse é o protestantismo americano, que foi lá nos Estados Unidos que praticamente se aplicou o teste piloto disso, né? Que à custa da igreja, da importância da igreja, os Estados Unidos gerou geopolítica e hegemonia. Isso é história, senhores, né? Com a mesma teologia e com a mesma rede institucional. As mesmas igrejas que desembarcaram aqui nesse país e que continuam operando no nosso meio até o dia de hoje. Ok? Então é necessário identificar, né, a igreja de Cristo daquelas que saíram desse sistema político religioso, porque todas elas estão governadas por um único poder e aplicando uma teologia que ativa a chave de emancipação de uma ordem escrota que está à frente hoje da ONU, gerando um único poder internacional. Bom, por que eu falei tudo isso aqui? Porque eu vou tratar de agentes deles. Eu vou tratar dessa operância, desse sistema, desse mecanismo político-religioso. E quem está dentro dele está comprometido, pô. Porque a Marcha para Jesus, tanto aqui em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, como demais estados, elas já são reconhecidamente patrimônio do Estado. Ok? O Estado assume que, além de ser patrimônio dele, elas existem para cumprir protocolos e exigências de um evento interreligioso, ecumênico, como também intercultural. Por quê? Porque tanto a Parada Gay como a Marcha para Jesus, ela tem a mesma finalidade, o mesmo objetivo: controle de massas, influência, e fazer elas serem mais ainda reféns das instituições, ou daquilo que elas acreditam, as ideologias. Bom, o que acontece? Lá no Rio de Janeiro, essa Marcha para Jesus, agora de 2023, a Teresa Berger, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, se desculpa, viu, vereadora? Ela se posicionou a contestar, lá na Marcha para Jesus do Rio de Janeiro, que o Estado teria dado um aumento de 25% de verba para a Marcha para Jesus de 2023 e ratificou de que o Estado fosse laico. Ela está errada? Não. Separa as duas coisas. Mas daí o Silas Malafaia se sentiu
afrontado, desrespeitado, e foi a público que chamou ela de preconceituosa, né? E lembrou a vereadora, aí ele deu um tiro no pé, de que a Marcha para Jesus é um patrimônio cultural e imaterial do Estado. Ele achou que ele estava defendendo. Não, ele piorou a situação dele. Ele disse à vereadora que a Marcha para Jesus era tão importante quanto a Parada Gay no que diz respeito à divisão de recursos. Tá? Agora, ele foi sincero demais, o imbecil. Esse cara é tosco. Ele acha que ele é esperto, mas não é. Para aqueles que são esclarecidos, ele não é. Porque ele acabou de assumir que a Marcha para Jesus não se trata de uma marcha cristã, mas de uma marcha religiosa. Isso quer dizer o quê? Que na ciência desse sistema político e religioso, assumindo que a Marcha para Jesus é um evento cultural e interreligioso, ele não só ativa a terceira fase da emancipação que eu falei aqui, como também se utiliza, tá, desta ciência. Por quê? Porque a religião ela foi inventada pela ordem mundial como instrumento de quebra de livre-arbítrio. A definição é que a religião existe como ciência de influência para uma obediência servil, lançando sobre as pessoas o sentimento do cosmopolismo, o sentimento patriótico, o amor pela pátria, a obediência servil para as autoridades, a obediência servil para as instituições e detalhe, né? Se entregando para uma luta, para coisas que na verdade a sociedade acredita, mas eles não entendem. Eles acreditam, mas eles não sabem na verdade do que se trata. Então a religião ela sempre foi usada para um instrumento de quebra de livre-arbítrio. E esse cara assumiu. Ele assumiu. Ele deixou claro, ô vereadora, para de querer pisar na nossa marmita aqui, porque os gays também têm o que a gente também merece. A gente precisa, nós estamos tudo trabalhando por uma mesma causa. O controle das massas. A educação programada, sexual, como também religiosa, pô. Agora detalhe, né? Justifica a verba aí, ô Silas Malafaia. Que você está gastando esse recurso aqui para dedicar à obra de Cristo. Mais eleição e eleitos pela igreja, mais influência, mais poder. Quantas eleições mais a gente precisa para chegar nesse balanço? Mesma teologia, mesmo alinhamento institucional? Aí me pergunta se esse cara é maçom. Ah, pelo amor de Deus, pô, você não tem dúvida ainda de que eles são ou não? Agora detalhe, a Marcha para Jesus ela foi usada no discurso deles, ou se focou, para falar de liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê? Vamos lá? Para impor mais valores moralistas na política? Para eleger mais gente pela igreja? Para impedir que o mal prevaleça? E o custo disso? A igreja fornecendo mais gente dela para o Estado e gerando bancada evangélica. Em 4 eleições, esse cara aí, esse escroto, ele foi do Lula, ele foi do Bolsonaro, agora ele voltou pro Lula. Tanto que ele não fala mais do Lula, agora ele só fala do careca lá do Supremo. Né? Porque ele não pode falar do Lula, porque se falar do Lula, aí ele não vai ter argumento para as próximas eleições, certo? Nessas 4 ou 5 eleições, não importa. Quando que as orações, o jejum, a transferência do povo da igreja para as ruas funcionou? Vai, me convence pelo lado prático. Funcionou essa política na religião aí? Deus honrou? Cadê o Messias? Cadê o Bolsonaro? Onde está o Lula agora? Fala aí, pastor, qual que é a sua opinião? Bom, além de tudo que eu já falei, o que reverteu a igreja, essas 5 eleições aí? Só da atuação do Malafaia como presidencialismo, como é que é? Utilizantes do presidencialismo de coalizão, né? Que ele é expert nisso, hein? Eleger presidentes e sempre tá à frente de alguém que ele vai orar e abençoar. O que reverteu a igreja? Prejuízos de corrupção e escândalos por parte de políticos evangélicos que já foram caçados, perdão fiscal, perdão de dívidas, imunidade parlamentar, imunidade diplomática,
Isso, uma lista de igrejas na ONU, de igrejas que estão se comprometendo em cumprir a agenda dela. Inclusive que lá na agenda está a proposta também de dar uma personalidade jurídica para aqueles que são gays, tá? O que eles estão contra, lá todos eles estão de mão dada trabalhando pela mesma agenda. Então, senhor, isso é escroto, só não enxerga quem não quer, só não vê quem não quer. Agora, detalhe, qual que é o esquema? Vamos botar pressão em cima da igreja. Qual que é a pressão? A pressão é materialista. Vamos impedir a esquerda. Vamos deixar o comunismo entrar. E essa pressão é uma idiotice. Por quê? Porque a direita financia a esquerda. A esquerda saiu da direita. A esquerda é um instrumento da elite global para gerar o caos, para gerar a instabilidade institucional, para distrair as massas, para gerar isso que você está vendo aí. O desconforto, a ansiedade, as preocupações, para levantar essa cortina de fumaça, para distrair as massas, para não entender exatamente o quê? Que a ONU governa. Enquanto todo mundo discute aí da direita com a esquerda, a ONU avança, a ONU governa, a ONU assume poder no mundo. E esses caras estão trabalhando para distrair as massas. E ganhando. E lucrando, e ficando rico com tudo isso. Agora vai falar lá, ô Malafaia, que a vereadora, ela é o que mesmo aqui? Preconceituosa, e se tratando de judia, deveria apoiar os cristãos. Não, ela como política, ela tem que ser, ela precisa ser política. Né? Que diríamos? Defender os interesses do povo, e não de uma religião, e não de uma classe, e não de uma igreja. Você deveria estar deixando ela exercer a função dela, e você na posição de exercer a sua função, porque nem político você é. Porque você não quer ser. Eu acho que você até deveria ser político. Você está mais para político do que para cristão. Agora, obviamente, você precisa da igreja no Estado para ter a influência, para ter o poder, para peitar o Supremo. E detalhe, gente que peitou esse indivíduo do Supremo que já foi até preso. Né? E você está livre, leve e solto, aí ninguém te prende. Por que será? Eu vou dizer para você por quê. Porque eles precisam de você como álibi para continuar fazendo essa novela de que existe liberdade, direito, de que existe pátria, de que existe nação, de que existe fronteiras, diplomacias. Mas no fundo você como maçom, como também os demais sabem, o que existe é anticristo, é um único poder. E as igrejas protestantes são deles, abertas por eles. Lembra o Macalão, ô Malafaia? Que você até hoje homenageia ele, terceiro, 30º grau, maçom. Primeira igreja aqui no Brasil da tua igreja foi um templo maçônico, como a presbiteriana, como a batista. Está na história. O que você tem para falar sobre isso? Senhores, um abraço, a gente segue analisando esse Jesus político que cada dia mais ele se enrola com o seu discurso e com os seus objetivos religiosos. Qual será o próximo presidente que a bancada evangélica vai orar e ungir? Senhor, Senhor, governa por ele. Será da esquerda ou da direita, hein? Qual será o lado que ele vai escolher agora? Jesus tem lados. Um abraço. Deus abençoe todos vocês.